dia! Hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho usando sucata para trabalhar com o evangelismo infantil. Como ensinar as crianças a história da Bíblia utilizando material que a gente ganha das pessoas. Nesse caso aqui eu ganhei pedaços de isopor, então uni os pedaços, abri janelas e portas para dar a ideia de uma casa antiga. E com essa casa antiga aqui eu uso para vários segmentos. Para sala, para entrada, para quarto, ou então virando a casa eu posso usar como uma feira ou algo semelhante ou fora da casa. Então, mas para começar eu pintei esse isopor com tinta látex de parede, cor neutra, e agora eu vou fazer um envelhecimento usando a tinta Acrylex marrom com um pouquinho de água. Eu vou dar só uma sombra na casa. Um pouquinho de água. E vamos trabalhar bem rapidinho. Não vou pintar a casa toda, porque é só para você ter uma ideia de como fazer. Você molha o pincel, deixa bem clarinho, e aqui você vai dando alguns toques. Começa pela ponta. Você pode usar um pedacinho de pano para ir tirando o excesso da tinta, e assim a casa não fica tão escura. E você pode incentivar a sua criança a também fazer o evangelismo infantil em casa com os amiguinhos, utilizando sucata, o que ela tiver. A criança pode trazer para a igreja a própria boneca, e você pode vestir essa boneca com panos mesmo que você não saiba costurar, eu também não sei. Mas eu enrolo as bonecas e deixo como no tempo bíblico. Ok, bem rapidinho aqui. Eu utilizo também muitas jarras, vidros, latinhas, tampas de pasta de dente. Também eu uso forminha, se tiver forminha de fazer bolo. Também você pode usar tampa de sabão, de detergente, a tampa do container de detergente você pode usar para fazer alguma das peças que você queira colocar na casa. Ok, vamos rapidinho aqui. Tentando aparecer um pouquinho com as casas dos tempos bíblicos, porque se ficar bem branquinho assim não tem muito a aparência das casas dos tempos bíblicos, que tinha uma coloração assim mais para terra, para siena, cor de terra, de barro, né? Então, eu como não tinha siena aqui, por isso que eu estou usando a cor marrom. Mas eu acho que o siena ficaria uma cor mais bonita, porque ela é bem próximo da terracota. Como que é, Celo? É terracota? A cor é terracota mesmo? Cor de argila. Muito bem. Quase terminando aqui. E aí, utilizando a sucata, eu vou mostrar para vocês alguma cena que você pode decorando a sua sala. Isso aqui é para uma escala pequena. Se você vai usar com as crianças, pode ser usando em cima da mesa, ou mesmo até no chão, se você quiser. Agora, se você for fazer uma escala maior, então aí você terá que usar alguns materiais, os materiais um pouquinho maiores do que esses que eu vou mostrar aqui. Lá na minha igreja, eu utilizo muitas cestas, eu utilizo algumas vasilhas feitas de madeira, né?
Nós temos até algumas cestas que a gente fez com jornal, que aí no Brasil a gente aprende muito aqui a trabalhar com... Aqui deu para ter uma ideia pálida, né? Não tão boa. Se a gente fizesse assim bem devagar, com cuidado, ficaria um negócio melhor, entendeu? Então, aqui nós vamos fazer uma entrada de uma casa, usando alguns materiais que foram feitos com sucata. Por exemplo, eu usei garrafas, então, na entrada de uma casa. Posso usar alguns vasos, posso colocar cestas. Eu gosto demais de cestas, então faço coleção de cestas. Tá? Você pode ter algumas cestas e também mais alguns vasos, porque era algo que se usava muito, então você pode aproveitar bastante. Esse seria uma cena para entrada. E você poderia usar a boneca, né, colocando ela num suporte para ficar em pé, e assim você vai contando a sua história, a que você quiser, né, e utiliza. Agora, o que você pode colocar também, para ficar mais interessante nessa cena, são... você coleta durante o inverno, não, durante o verão, quando os matinhos estão assim bem no auge, você vai, coleta e deixa ele secar. E então você pode ter esse material para melhorar o seu cenário, ok? Adicionando mais algumas coisas aqui, fica bem interessante. Não sei se está dando para você ter uma boa ideia daí, devido à luz que eu estou tendo aqui no momento, ok? Então, você tem aí uma sugestão do que você pode fazer para a entrada de uma casa, ok? Agora eu vou mostrar para você o que eu fiz para fazer o interior como se fosse uma sala de jantar. Eu usei uma tampa de caixa, peguei palito de dente, melhor se você tiver madeira. Aí você pode fazer com madeira, fica bem mais interessante se você tem acesso à madeira. Mas eu não tinha, então eu peguei palito de dente, coloquei 12 palitos aqui. Então uni um com o outro, juntei com fita, palito de picolé, então juntei com fita, uma fita bem forte que eu tenho, e aí depois eu pintei e tenho uma mesa. Então aqui, se eu vou fazer uma mesa, e também para fazer o banco, eu utilizei a tampa de uma caixa pequena, eu cortei o palito de picolé e fiz o meu banco, ok? E aí o que eu coloco mais nessa casa aqui? O que eu quiser, entendeu? Eu posso adicionar o que eu quiser. Então, cesta, como eu tenho bastante, eu gosto. Então, eu tenho aqui, para essa sala de jantar, eu coloco essa cesta, aqui nesse canto, e deixo algumas abóboras dessas de isopor dentro da cesta. Posso encher, dar um colorido interessante para a cena, ok? E para a mesa, se eu tenho algum material, eu utilizo. No caso, eu consegui essa jarrinha, você pode ter, mas também eu utilizando tampa de leite, eu fiz alguns containers, né, para usar aqui na mesa. Tenho também, usando tampinhas de pasta de dente pintadas, a gente pode utilizar também na nossa mesa. Como nas casas antigas, tinha-se o costume de da pessoa chegar e lavar os pés. Então, o que eu fiz? Eu peguei um vidro de remédio, pintei, e aqui é uma tampa de detergente, eu pintei também,
ela serve como se fosse uma bacia. E então, num dos lados da casa, eu coloco o vaso de água. Aqui seria o vaso de água e a bacia. E, logicamente, a gente pode ter também um paninho, de preferência cor mais clara, fica melhor ainda, né? Para deixar aqui próximo, ou da jarra que tem a água, ou então aqui mesmo na bacia de água, para mostrar que é a bacia para lavar os pés quando chegam na casa, entendeu? E dentro aqui dos containers, eu guardo sementinhas isso aqui são sementes de tamarindo, entendeu? A gente pode usar para colocar nas cestas menores que a gente tem, para pôr em cima da mesa. Ok? Também você pode ter frutas pequenas, se você tem frutas pequenas, ou pode usar grão de bico ou qualquer outro cereal e adicionar nos containers que você tem, entendeu? E assim você tem um material para você trabalhar com as suas crianças, vestindo as bonecas sempre. No caso aqui, olha, eu aproveito até a casca de coco. Isso também dá para ser usado para o evangelismo infantil, ok? Eu acho que eu teria essa sugestão nesse momento para vocês. Um grande abraço e aceito também sugestões de vocês para trabalhar com as nossas crianças, fazer o melhor trabalho para elas. Um grande abraço. Tchau, tchau.